Oi, tudo bem? Eu sou Elisângela e esse é o meu canal. É um canal onde eu quero compartilhar um pouco de tudo, o meu modo de pensar, de refletir. Talvez seja a minha indignação com a própria vida, com o que eu vejo. Então, assim, eu estava refletindo hoje, após voltar do meu trabalho, um pouco refletindo sobre o sistema em que nós vivemos, em que eu vivo, em que você vive. O quanto de nós aceitamos ser dominados. Porque, na verdade, todo ser humano, todo indivíduo nesse momento está cansado. Eu fico imaginando que antes poderia até ser um pouco mais, porque eu venho de um lugar, tipo, do interior. Então, hoje eu vivo na Europa, vejo visões extremamente diferentes de quem vive na cidade no interior do Brasil e quem vive na capital do Brasil e quem vive no exterior. São coisas extremamente diferentes. Hoje eu consigo perceber mais, ter essa visão, essa diferença. Porque quando eu vivia no interior do Brasil, nós trabalhávamos mais braçal, né? Com as nossas próprias mãos. Aonde eu ia pro mato, a gente fala mato, mas era pra, tipo, uma fazenda de uma pessoa, aonde a minha avó ia quebrar coco e essas bags de coco, essas castanhas eram vendidas por quilo e, tipo, ela recebia dinheiro por aquilo naquela época, não era muito, porque minha avó já era uma senhora de idade. Talvez, eu não lembro, talvez daria, tipo assim, uns R$ 5 ou menos. Ah, eu não sei, eu sei que, porque faz muito tempo, e ela trocava por alimentos para nós comer. Tipo, arroz, 1 quilo de arroz, quando dava. E então a nossa vida era mais trabalhar, escola, estava ali em grupo com os amigos. Logo após eu lembro que eu saí de lá, eu fui em 2008, eu fui para São Luís, que é uma capital que fica 5 horas mais ou menos da cidade do interior onde eu moro para a capital. Eu fui para trabalhar como doméstica, sim, cuidar de 2 crianças na época e estudar. É outra história. E a capital é totalmente diferente. Então, eu não aprendi tanto sobre a capital porque eu tive um outro estilo de vida. Porque quando eu saí do interior, eu já saí da igreja, cristã, fui para outra igreja. Então, eu não tive uma percepção de vida. Eu tava mais ou menos assim, entende? E depois que eu saí do Brasil, em 2011, que eu vim para Europa por causa de um relacionamento que já acabou. Eu vivi, tipo assim, também, igual assim, aqui na Europa, porque quando você sai do exterior, você não tem ideia de como viver a vida fora do seu país, você pode continuar assim. E se você vive um relacionamento basicamente assim, então o seu estilo de vida vai ser quase a mesma coisa, certo? Resumidamente, o que eu quero trazer, resumido, eu fui ter um estilo de vida diferente depois do meu divórcio. E eu comecei a ter percepção sobre a vida. E eu percebi, caraca, eu preciso viver, eu preciso acordar. E isso foi com meus 30 anos, tomando café na cozinha da minha casa antiga. E eu fiquei contando, falei, caraca, eu tenho quantos anos? 27? Só que não, eu tomei um choque assim, que eu tava com 30 anos. Eu dormi no tempo, realmente dormi no tempo, devido a muitas outras coisas. E dali eu comecei a mudar meu pensamento, eu comecei a cuidar, não a cuidar totalmente da minha alimentação, mas eu comecei a fazer exercício físico em casa, comecei a trabalhar, eu já trabalhava de limpeza, mas eu comecei a cuidar mais, eu saí da igreja depois, um tempo depois. Isso, Elisa, por que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. As ideias que a gente tem sobre o lugar em que a gente está e o lugar para onde a gente vai, com quem a gente vai, com quem eu estou, para onde eu quero ir, entende? Eu não sabia para onde eu queria ir, eu não sabia onde eu estava, eu só estava, a minha vida só estava ali. Estava passando e eu não estava aguentando mais aquela vida em que eu estava. Eu juro que teve momentos de muita pressão, de muita depressão, de muita ansiedade. A autoestima desceu totalmente e eu vivia em angústia total. Angústia, 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 que a vontade era de morrer, não de viver mais.
E depois a vida deu esse up, essa mudança, porque a gente tem uma hora que a vida, ela tira a gente do lugar onde a gente está e muda a perspectiva de vida. E aí, tá, beleza, divorciei, mudei de casa, arrumei trabalho, novo relacionamento, amizades. E ainda naquele impasse da vida, a minha balança estava aqui, a minha balança de repente ela descia, ficava lá embaixo, e eu entrava naquele buraco, e de repente eu ia pro meio, e eu não sei. Era mais ou menos essa vida que eu tinha depois. Isso é com experiência, gente, essa é muita experiência quando você vai percebendo, não é da noite pro dia. Hoje, com 37 anos, eu tenho um novo relacionamento, ok? Tenho um filho de 12 anos, ok? Tenho um trabalho que eu gosto, ok? Amo o trabalho que eu gosto. Mas isso não me deixa de pensar que eu quero outra coisa melhor, que eu quero ter um trabalho onde eu possa ter tempo livre para mim, com meu filho, fazer outras coisas, porque isso é um desejo de todo ser humano, certo? Todas as pessoas nesse momento estão se sentindo extremamente cansada, exausta de ser dominada. E nós estamos sendo essas pessoas sendo dominadas pelo capitalismo, pela essa sociedade em que nós vivemos, que dita tudo o que nós temos que fazer e nós aceitamos. Porque nós somos esse ser humano carente. Nós somos essa pessoa que não desenvolveu, que não cresceu, que não amadureceu e que está seguindo regras. É como se a gente estivesse numa escolinha. E aí você tem os melhores amigos e tem aqueles piores amigos. Então você vai selecionar o seu grupo depois de apanhar muito. Ou de repente você pode apanhar muito daquele coleguinha e mesmo assim você se autocompadecer e voltar para aquele lugarzinho ali, entendeu? Sabendo que aquelas coleguinhas seu não te amam mais. Mas você volta para lá porque você é carente, necessitado e você precisa de alguém para fazer você existir. É mais ou menos isso. Entende? Então, nós sempre estamos sugando o outro está sempre nos sugando, nos levando para lugares e contextos diferentes. E de repente a gente nem sabe, nossa, só que nós não paramos para pensar. Eu preciso dessa pessoa, essa pessoa precisa de mim, tá tudo no nosso inconsciente. E nós acabamos adentrando em relacionamentos, situações extremamente ruins. E eu fico reflexiva muito, muito, porque eu consigo olhar para fora. Eu não sei se é a minha idade, 37 anos, eu me sinto já uma... Não posso ofender a senhora, mas é como se as pessoas de mais idade tivessem mais poder de amadurecimento, de ter vivido tanta coisa, de enxergar a vida com outro olhar, com outra perspectiva, e você carregar muito peso, e você não querer mais carregar peso. É com esse olhar que eu vejo a vida. Eu olho para fora e penso, será que outras pessoas não estão enxergando o que está acontecendo ao nosso redor? Será que nós estamos enxergando só o nosso próprio umbigo? E é porque o sistema faz isso com a gente? O sistema dita o que nós precisamos fazer? Porque tudo envolve o ego. Tudo. Uma vez eu ouvi alguém falar, eu não lembro o nome da pessoa, mas era uma mulher que ela falou assim, se você prospera e você não consegue mudar a vida de outra pessoa, você não prospera. Você só está fazendo um sucesso e isso não é nada. E eu concordo plenamente. Porque se eu prospero em quantidade, eu posso ajudar outras pessoas a prosperar. O nosso sistema, ele é próspero, ele é grande. Só que, na verdade, ele não nos prospera. Ele tira de nós, ele suga de nós, ele toma de nós. Entende? E aí, nós estamos com a mente muito confusa. As pessoas estão com a mente muito confusa, desequilibrada. Estamos dominando o outro sem ter nada. Queremos do outro em troca. Queremos abusar do outro. E isso está acontecendo. E nós nos sentimos tão importante ou tão pequeno que não somos capazes de parar o sistema em que a gente vive. Como as pessoas hoje pensam, nossa, daqui a um tempo a inteligência artificial vai dominar o mundo. Mas é lógico que ela vai dominar o mundo. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de usar a nossa própria inteligência, o nosso próprio cérebro. E nós estamos permitindo isso. Nós estamos deixando ser levado por isso. Não é que não possamos trabalhar, ciência e humano não possam trabalhar. Podemos, mas é nós que estamos aceitando ser tratado como meras máquinas incapazes
Entende? E até quando isso vai continuar? Até quando? Eu vou falar uma coisa assim do meu coração, porque talvez seja um ranço ainda que eu tenho, que é sobre as religiões. Não importa, não importa. Eu não amo religião, eu amo eu gosto dessa espiritualidade, isso que a gente chama espiritualidade, porque ela é uma fé que mantém-nos de pé. É uma fé que não nos permite entrar em estados piores, a acreditar que existe algo maior olhando para nós. Mas tudo bem, eu vou chegar nesse ponto. Mas sobre a religião, eu não tenho muita, sabe? Porque eu já vim de um lugar lá, então eu entendo, eu compreendo. A religião, religiosos, só enxerga o seu próprio umbigo. Ele não consegue ajudar o próximo sem ao mínimo tirar alguma coisa dele, sem condenar ele, sem fazer dessa pessoa inexistente. Porque é isso. Você tem que ser inexistente para você conhecer essa espiritualidade. Você tem que ser cego. E aí nós vivemos nesse lugar, nesse ambiente de Velho Testamento, Novo Testamento. Não é nada, é tudo muito, tá tudo em conjunto. Você condena o outro querendo fazer o que o outro faz. E aí quando você faz, você condena, entende? Quando a gente fala que o amor de muitos esfriaria, já aconteceu. A gente tá nós estamos nesse momento, ó. Não é possível que a religião, sendo dita, feita de amor pelo próximo, porque como é que você usa simplesmente o nome de Jesus, ou seja lá o que for, use só o nome de Jesus, porque só o nome de Jesus vai salvar sua vida. E o restante da tua vida em desgraça vai continuar. Porque você precisa orar mais. Entende? Se você está nessa pobreza, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Como lá no Antigo Testamento. Se ele está lá é porque ele pecou. Desde quando? Quando a gente sai do ventre da nossa mãe, já existia isso. Essa condenação, essa rejeição. E aí, nós, pequenos, nos consideramos pequenos. E nós fazemos de outros humanos extremamente grande, damos poder e autoridade para ele fazer alguma coisa, pelo menos por nós, pela nossa humanidade, pela sociedade, pelo país, pelo governo, e não faz. Não faz. A única coisa que a gente sabe fazer é condenar, é falar mal, mas nós não nos unimos para mudar esse sistema. Não, olha aqui. Nós que vivemos dentro dessa situação e nós aqui vamos ditar a regra. Olha aqui a situação. Passamos fome, não temos água, não temos qualidade de vida, pagamos caro. Nós aceitamos o que o sistema dita. Eu falo por mim também. Mas é porque, como diz, uma dorinha só não pode fazer verão. E aí a mesma coisa para mim quando entra Jesus. Quando Jesus entra neste novo período, é como se Jesus pudesse vir não só para fazer o milagre, mas o milagre ser feito através de você. E aí é onde entra a religiosidade, a ideia mística, sei lá, seja lá o que for. Salvação é exatamente sobre eu cuidar de mim e a partir de mim eu cuidar do outro com amor, com zelo, com respeito. Perdoar o outro, sim, mas ajudar o outro também a seguir um ótimo caminho. A ajudar o outro a prosperar, porque eu sou próspero. Quando Jesus passou ali no caminho, que eu não lembro bem, Jesus passou ali no caminho e tinha lá o... Ai, como é o nome? Como Zaqueu? Eu lembrei da música. Zaqueu, que roubava do povo, que tirava mais do que devia do povo, subiu na árvore porque disse que ele era pequeno e assim ninguém ia ver ele, porque ele se sentia envergonhado. Subiu numa árvore, mas às vezes ninguém vai me ver aqui. Jesus passa e fala, então, Zaqueu, vamos tomar um café para nós ter uma conversa? E Jesus vai lá na casa de Zaqueu, porque naquela época não podia, né? Zaqueu roubava de todo mundo, das pessoas já tinha raiva de Zaqueu. Mas Jesus foi dar uma lição. E Zaqueu aprendeu, foi lá, multiplicou, sei lá quantas vezes mais pro povo. Posso dizer mais alguma coisa?
Cristãos, eu já fui cristã. Quando é que vocês vão aprender que vocês não podem dar mais do que vocês não recebem? Ai, porque você tem que dar os 10%. Dê os 10% porque Deus vai multiplicar 10 vezes mais para você. Você já viu essa multiplicação na sua vida? Quando você ouvir uma vozinha interna aqui, sabe aquela... Pense bem se é uma voz interna mesmo ou se é simplesmente o medo que você aprendeu de quando você era criança, de que se você não promete o que cumpre, você vai ser castigado. Naquela época, eu imagino o trabalhão que Jesus teve para não convencer, mas converter o povo da ideia, das crenças, dos medos em que eles tinham de um Deus que não existia, de um Deus que foi criado para condenar e humilhar a população. Imagina Jesus fazer um trabalhão daquele para poder ensinar o povo a olhar para dentro de si, a enxergar-se. Porque toda vez que alguém se enxergava, olhava para dentro de si a sua capacidade, enxergava a sua força, Jesus falava, tua fé te salvou, vai e multiplica. Jesus não estava mandando ninguém multiplicar dinheiro. Se você tinha, dá até o que tu tem. O rico não dava. Entendeu, meu amor? Entendeu o sistema em que nós vivemos? Para quem que nós estamos trabalhando? Para quem que nós estamos... Para quem? Nós trabalhamos pesado e nós não recebemos aquilo em que nós trabalhamos. Em parte é a culpa do sistema, do capitalismo em que a gente vive, mas em parte também é a nossa culpa porque nós aceitamos. Nós aceitamos a forma em que dizem que escola que seu filho tem que ir. Tem escolas realmente específicas que teu filho tem que ir. Mas nós aceitamos a forma em que dita, porque até o sistema dita o que você vai ser quando você ser um adulto. Se você vai ser funcional ou se você vai ser disfuncional. Porque todos nós estamos aí servindo para fazer uma desgraça na vida de alguém ou para servir como bênção na vida de alguém. Seja dentro de uma escola, dentro de um hospital, na terapia, na religião, seja aonde for. Nós estamos servindo para alguma coisa. E nós vamos amadurecendo e crescendo com essas ideias, com essas informações. E essas informações eu vou passar para frente. Não importa. Você só vai seguir. E a gente segue sem entender. Só obedece. Com certeza tem muita coisa na sua vida que você segue até hoje sem entender. Tipo, um exemplo. Quando eu era criança, mas eu sempre fui muito sapeca, gostava de fazer umas coisas dela. Minha avó falava assim, porque você não pode comer manga e tomar leite, porque vai dar dor de barriga. E a gente levava isso. Comer manga, não pode comer manga nem tomar leite. Você cresce. Porque quando você menstrua, você não pode comer ovo porque vai talhar o sangue de não sei o quê. E você não faz. E você vai seguindo esse mesmo padrãozinho ali. Essa mesma regra. E se você tivesse a ideia de perguntar, mãe ou vó, você aprendeu isso com quem? Elas não saberiam te explicar. Elas iriam dizer, não, isso passou da minha avó. Isso passou da minha mãe. Entende? Então, a gente vai aprendendo. A gente vai se modificando na ideia do outro. Por isso que fala, eu sou uma pessoa que discorda um pouco disso, mas eu concordo também. Que o lugar onde você tá não é o lugar onde você vai crescer. Porque a mentalidade, ela não muda. E realmente, não muda. Porque talvez tudo pode mudar, mas a mentalidade. Por isso que eu acredito assim, que quando o povo de Israel andou 40 anos, que eles só podiam andar 40, que eles tinham que andar só 4 dias, mas aí eles tiveram que andar 40 anos, é porque esse povo precisava morrer e nascer de novo, para mudar a mentalidade. E mesmo assim, nós estamos aqui hoje. Entende? Com muitas ideias. Então, assim, tudo o que você ouvir, reflita sobre aquilo. Põe ali escrito, será que é isso que eu acredito? Ou quando você vê alguma coisa sobre... agora não tô lembrando. Alguma coisa para comprar na internet, você fica doido para comprar porque você quer comprar. Pergunte, por que eu preciso disso? Eu preciso realmente disso? Se põe para refletir.
Ah, eu quero pintar o cabelo. Mas aí você fica na ansiedade, eu quero pintar. E se você faz, depois que você pinta, você se arrepende. Eu já fiz muito isso. Hoje não. Então, assim, antes de tomar qualquer atitude repentina, pare. Tem um ditado que diz, né? Que tipo assim, nunca diga sim na hora da... Sei lá, esqueci a palavra, e nunca digo não, ou seja lá o que for, porque você vai ter que arcar com as consequências. É sobre. É sobre. Então, assim, o que eu posso dizer para nós, mulheres, é que nós estão tirando-nos, sempre nos tiraram o direito de viver. E o pior é que agora que nós, como mulheres, estamos tirando o direito de outras mulheres viver os seus próprios sonhos, as suas idealizações. Eu acredito que nós precisamos viver aquilo que a gente gosta de viver, independente se eu vou apanhar, se eu vou cair no buraco, ou se eu nunca mais vou sair desse buraco, ou de repente eu saio e floresço. Nós precisamos aprender. E hoje, o que mais vemos é que várias pessoas têm suas ideias, assim como eu tenho várias informações, e isso é tratado como uma verdade plena. E de repente não é. De repente você quer ser mãe, mas você entra em grupos e situações onde as pessoas estão dizendo não seja mãe, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E você fica conturbada, cheia de ideia e pronto, não quero mais ser mãe. E aí você vai chegar numa idade, e eu falo isso dentro de relacionamento. De repente tu dá um relacionamento onde teu parceiro não quer ser pai. E aí, meu alecrim dourado? Você vai viver quanto tempo com essa pessoa e depois você se arrepende? Ah, é porque aprendi que, tipo assim, relacionamento é pro resto da vida. E porque se não for isso, aí tu fica dentro do relacionamento apanhando, acreditando que você vai ser salva de algum jeito, ou porque aquela pessoa vai ser salva através das suas orações. Oh, acredito que tá na hora da gente mudar essa ideia. Tá na hora de nós mudar o sistema em que a gente vive. Essa chavinha, entende? Assim como os homens têm que parar de ser escroto, assim como os homens têm que parar de serem abusivos, porque nós estamos aceitando, nós, essa minoria que nos achamos a minoria, os pequeninos, estamos aceitando. Mas se a gente pegasse assim um grupo, levantasse a bandeirinha e falasse assim, aqui meu filho, aqui você não brilha, porque nós vamos apagar o seu brilho. Que ideia maluca é essa? Entendeu? Racismo, preconceito, xenofobia, os caralho a quatro. É o quê? Nós vai descer o cacete. A lei não tá tomando conta, então nós vai tomar. Entendeu? É sobre. Uma família tá desrespeitando, ou uma mãe tá fazendo uma coisa com o filho. Cadê você, como família ali desse grupo? Cadê você pra ir lá e descer o cacete? Hã? Não. Nós aceitamos e, por fim, nós contribuímos para o mundo em que a gente vive. Aí, de repente, você entra para sua tenda, fala com a sua espiritualidade e tá tudo lindo. Tá fantástico, é isso. Ai, porque olha, eu aprendi, porque Deus ensina o que é amor, porque Deus ensina que nós temos que perdoar, mas você não faz o bem pro próximo. Você só faz isso porque você tá via internacional, na internet, as pessoas te conhecem porque você mostra toda a sua vida. Mas por trás, não adianta, não vai ter terapia que vai mudar o sentimento, o que você passou. A vergonha que você sentiu porque o outro te traiu, porque o outro te abandonou, ou porque você fez a cagada, ou porque esse monte de coisa. Não há terapia. A não ser que você nasceu narcisista. Aí você não tem sem ressentimento nenhum, sentimento porra nenhuma. Entende? Então, assim, somos nós. Nós agregamos nesse universo e nós carregamos tudo isso aceitando. Eu sou uma pessoa que busca a espiritualidade e até então eu acredito na espiritualidade. Eu converso com Jesus todos os dias. Falo, ó, tô aqui, acredito em você. Se um dia eu mudar, eu também posso mudar. Entendeu? Acredito fielmente nessa espiritualidade, Jesus principalmente. Tenho muito que aprender com Jesus. Aliás, todos nós temos que aprender com Jesus. O sistema dita, como eu já falei, ele dita o estilo de vida.
É o sistema que vai dizer o que tu vai ser, o que tu vai fazer. Porque nós aceitamos. Nós temos as nossas redes sociais, as nossas plataformas. Então, a gente tá sempre acreditando naquilo que o criador, o dono daquela empresa ali dita. Se você não fizer isso, você não vai crescer. E você desesperadamente precisa fazer alguma coisa para... Entendeu? É nós que precisamos virar do avesso para as coisas acontecer, senão... É a mesma coisa, nós precisamos nos virar do avesso para que as coisas aconteçam na nossa vida. Eu fico imaginando se aquele cara lá, aqui, né, daqui do ladinho daqui da Holanda aqui, né, da Alemanha aqui, se aquele cara naquela época viesse com essa ideia absurda de perseguição, de abuso, de matar o próximo ali, se ele viesse com essa ideia, essa minoria não aceitasse, será que tinha dado continuidade? Tava só refletindo aqui. Só isso. Ah, mas é porque o povo fica à mercê do governo. Porra, mano. A gente realmente fica à mercê do governo. Nós ficamos porque nós aceitamos. Porque nós não sabemos para onde vai. Nossa alimentação está contaminada, a água está contaminada. O estilo de vida em que a gente vive já não é mais um estilo saudável. Nós estamos em constante ansiedade, depressão, quando cada vez mais está nascendo crianças com especialidade ali, não é um preconceito, porque o meu filho, ele tem tem uma neurodivergência ali, mais ou menos a palavra é essa, mas assim, cada vez mais está nascendo. O que está acontecendo? Entende? Por que as pessoas estão tendo mais doença com câncer? Por que nós não mudamos? Por que nós não corremos atrás de mudar? Não é possível que essa potência extremamente aí do lugar aí da puta que pariu, é tão potencial assim no nível em que outros países não possam chegar e falar assim, ó... A própria população também está aceitando. Não adianta só vir na internet. Ai, porque não sei o quê. Não adianta, porra. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Enquanto isso, nós vamos viver na vida do jeitinho que tem que viver. A gente vai fingindo. Vamos fingindo que nada tá acontecendo, porque é sobre isso. Mas de fato, as pessoas estão ansiosas. Estão com medo, estão medrosas, não estão dormindo. Elas estão esperando por um milagre. Porque é sobre a religião, isso envolve exatamente isso. Tem que ter uma fé para que alguma coisa aconteça. Enquanto essa fé, ela tá dentro de nós e somos nós que podemos modificar tudo sobre. Nós é que devemos dizer, não aceitamos, vamos pra rua. Não vamos trabalhar mais, não aceitamos mais. E eu entendo, gente, tem muitas outras questões, né? Tipo, há protesto, as pessoas saem pra rua aqui mesmo, na Holanda, porque não aguenta o salário de transporte público. As pessoas que trabalham, né? Esqueci agora como é que fala de condução. Eles trabalham dirigindo, conduzindo os transportes públicos, eles fazem a greve deles. E nós pagamos mais caro por isso. E nós aceitamos. Aqui na Europa, principalmente, nós aceitamos e nós não fazemos nada. Por quê? Criou-se uma ideia de que, a gente paga um pouquinho mais, mas o salário é ótimo. Nós ganhamos por hora, a gente não passa fome. No mercado, eu posso ir no mercado comprar um pão de 1 euro, um leite de 2 euros. Então, tá tudo lindo. Mas, enquanto isso, o próprio governo, o próprio sistema não te dá direito com o teu salário de comprar uma casa. Você vive 15, 20 anos no mesmo país, você não tira documentação por esse período de tempo, pagando imposto e fazendo tudo direitinho. Ele não diz assim, olha, passaporte pra você. Não. E nós aceitamos. Bonito. Entende? E é sobre... Eu acredito que eu cheguei ao final do meu vídeo. 29 minutos de vídeo.
acredito que nem muita gente vê esses vídeos longos porque não tem paciência mais, porque hoje em dia não temos mais paciência. Mas pelo menos é bom colocar isso pra fora, porque é a minha forma de estar reflexiva. E talvez eu fale isso agora e depois eu posso pensar, talvez eu possa mudar esse ponto. Eu possa, entende? Mas alguns pontos, assim, eu tenho essa percepção, eu vejo mais, consigo perceber mais que as pessoas estão cada vez mais sofrendo e não falando. Outras estão tirando a sua própria vida. E é isso. Outras estão ficando conturbadas, que estão mudando drasticamente o seu próprio ser, sua própria aparência. E você poderia dizer, Elisa, mas é tudo bem. Não, tudo bem sim. De repente, tem gente que gosta. Mas de repente, pode se arrepender. Entende? Porque tá confuso. Porque tá perdido. Nós estamos perdidos. Nós não estamos alinhados com seja lá o que for. É isso. Se você chegou até aqui, obrigada por fazer parte. Eu espero que você compartilhe um pouco da minha loucura com outras pessoas. E é isso. Deixa um comentário aqui. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Deixa uma curtida ou não. Deixa uma curtida ou não. Isso também pode me ajudar. Me segue se você não me segue, porque isso também pode me ajudar. E é sobre. Beijo e até o próximo episódio do canal, do Spotify, whatever. Fui!